Ali tá, na mesa. Tá saindo, né? Tá, né? Ei. Boa noite, irmãos. Vamos começar mais um culto. Vamos louvar o nosso Deus. Então, inicia aqui o culto dos jovens. Vou pedir que o irmão Breno faça uma oração para que possamos iniciar o nosso culto e louvá-lo. Boa noite. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, aqui estamos, ó Deus, para te cultuar e te engrandecer, pois o Senhor é o autor da vida e que tem nos sustentado, ó Pai, nesses dias, Deus, tão conturbados, ó Pai. Eu louvo ao Senhor por mais essa oportunidade, que este veículo, ó Deus, possa chegar a muitos e muitos lares e ouvir, ó Deus, a Tua palavra. Abençoe, ó Pai, essa nossa experiência e que a cada dia, ó Deus, possamos aperfeiçoar, Pai, para a honra e glória do Senhor. Nós te agradecemos em nome de Cristo. Amém. Amém, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Salmos 20, versículos de 7 até 9. Salmos 20, versículos de 7 a 9. Diz assim: Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, gloriaremos em nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei. Responde-nos quando clamarmos. O tema do nosso culto hoje é o jovem cristão
e a insegurança. E nós acabamos de ler um texto aqui que fala de onde está seguro a nossa confiança, em que confiamos. Então nós estamos seguros no nosso Deus, porque Ele realmente é o Deus que nos sustenta, é o Deus que nos livra do mal, é o Deus que nos traz esperança. Então que possamos a cada dia depositar toda a nossa confiança no Senhor e não nas coisas. Muitas pessoas confiam em coisas. Hoje em dia muitas pessoas confiam nas riquezas, confiam em uma casa que tem, em um carro que tem, confiam em um amigo que tem ou um político que conhece, mas esquecem que aquele que merece toda a nossa confiança é o Senhor. Amém? Vou convidar agora o Ministério de Louvor para que possamos entoar 2 cânticos e louvar ao nosso Deus. Amém? Hino 456, do cantor cristão. O estandarte desta igreja levantemos sem temor. Ela é muito amada, esposa do bendito Salvador. É Jesus o comandante, verdadeiro que a conduz. Somos nós os seus soldados, nesta igreja de Jesus, resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Ó igreja, dediquemos nossos corpos ao Senhor. Não devemos ser escravos do sagaz enganador. As riquezas são-nos dadas pela terna mão real, e o Senhor do céu observa se fazemos bem ou mal. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Graça e glória te pertencem, ó esposa do Senhor. Sê então um instrumento de salvar o pecador, pois até os fins do mundo Cristo mesmo reinará, e o domínio do Evangelho toda a terra abrangerá. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz.
Amém. Hino 112 agora. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Descendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Descendo vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá. E as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E por fim entronizado as nações há de julgar. Todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Amém. Esse é o Deus que servimos. É o Deus que venceu e tem vencido e vai vencer eternamente. Que possamos depositar as nossas confianças no Deus que é vencedor. Vou convidar agora o pastor Giovan para que ele possa fazer uma oração, abençoando a todos os jovens que estão nos ouvindo, a todas as pessoas que estão cultuando juntamente conosco, e que possamos nos dispor a servir o Senhor cada dia mais e mais. Oremos. Bondoso Deus, nós agradecemos ao Senhor pela grande oportunidade e privilégio de estarmos aqui no templo, louvando a Ti, bendizendo o Teu santo nome, porque o Senhor é digno de toda honra e toda glória. Oramos pelos jovens da nossa igreja, que o Senhor abençoe, que haja um despertamento para servir ao Senhor, porque a Tua palavra diz que deve se lembrar do Senhor nos dias da mocidade, antes que cheguem os maus dias e os anos em que venha dizer não tenho prazer neles. E oramos a Deus por este culto que chega à Tua presença. Abençoa, Deus, o irmão Lucas, que vai pregar logo mais. Muito obrigado pelo privilégio de podermos
servir ao Senhor, podemos bendizer o teu nome e agradecer pela grande e eterna salvação em Cristo Jesus. Pedimos, ó Pai, que abençoe todos aqueles que estão ouvindo, que possam entender a sua palavra e saber o quanto é importante nós refletirmos, nós buscarmos ao Senhor, nós aprendemos do Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por essa grande bênção em nossa vida. Oramos em nome de Cristo. Amém. Nesse momento convido nosso irmão Lucas, ele vai trazer a mensagem para nós, possamos voltar os nossos corações para ouvir a palavra do Senhor e que o Espírito Santo use nosso irmão para falar a seu respeito e que nada venha dele, mas que o Senhor esteja na direção de sua vida e que possamos sair daqui renovados, cheios do seu amor, para seguir assim e servir o nosso Deus segundo a sua vontade. Irmão Lucas. Boa noite, irmãos. Estamos mais uma vez reunidos para aprendermos mais sobre o Senhor, para nos entregarmos mais uma vez a Ele, que possamos entrar e sairmos diferente do que entramos. Amém? O irmão Adriano, no começo do culto, ele já passou o versículo que eu gostaria de basear ou introduzir a mensagem de hoje. Eu confesso que quando a gente foi pensar num tema, eu estava inseguro. E aí foi justamente por isso que eu falei, não, vamos falar sobre isso, pois estou inseguro e então vou procurar segurança em Deus. E no versículo que o irmão Adriano leu no começo do culto, a gente vê que algumas pessoas, elas baseiam sua segurança na força que tem, no carro que tem, no dinheiro que tem. E hoje em dia não é diferente do que foi na época de Salomão, na época de Noé. As pessoas continuam ainda procurando sua segurança em bens materiais. E nessa mensagem a gente tenta mostrar que para nós, filhos de Deus, não há segurança nessas coisas. Então, eu sempre gosto de quando vou introduzir uma mensagem ou falar sobre algo, trazer um estudo, eu gosto de trazer a definição, porque hoje em dia eu sinto que a gente escuta algumas palavras e não procura descobrir o porquê daquela palavra. Algumas palavras, para mim, ao menos, hoje em dia são bem vazias. Quando um carro passa e tem a placa escrito Deus é fiel, eu me pergunto o que é ser fiel e por que Deus é fiel. E eu sinto que muitas vezes isso não ocorre hoje em dia, até mesmo comigo, não posso negar. Então eu trago aqui a definição de insegurança, a primeira definição dada pelo Google, não fui longe, não fui atrás de uma grande enciclopédia, algo do tipo. E ele traz 3 definições básicas. A primeira é ausência de segurança, periculosidade. A segunda é sensação ou sentimento de não estar protegido, seguro. E a terceira é falta de confiança em si mesmo, em suas próprias qualidades ou capacidades. Então aqui a gente pode ver que a primeira definição é insegurança física, né? É uma pessoa que não está seguro fisicamente, o corpo dela pode estar em perigo. A segunda já é uma sensação de insegurança psicológica, é algo que está intrínseco à pessoa, da mesma forma que a terceira. E realmente são as inseguranças que a gente pode ter no dia a dia, e que nós podemos inclusive vê-la em certas personalidades da Bíblia, em pessoas que existiram, como eu e você, de carne e de osso. Então gostaria de começar com uma pessoa bem conhecida da Bíblia, que por um momento de segurança falhou. Então gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em 1 Crônicas, capítulo 21, do versículo de 1 ao 7. 1 Crônicas 21, de 1 a 7. Amém? Diz assim:
Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a numerar a Israel. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: Ide, numerai Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta para que saiba o número deles. Então disse Joabe: O Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos do meu senhor? Por que procuras isso, meu senhor? Porque seria isso causa de delito com Israel, para com Israel. Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, por isso saiu Joabe e passou por todo Israel, e então voltou para Jerusalém. E Joabe deu a Davi a soma do número do povo, e era todo Israel 1.100.000 homens, dos que arrancavam da espada, e de Judá 470.000 homens, dos que arrancavam de espada. Porém, os de Levi e Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe. E este negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, por isso feriu a Israel. Irmãos, quando eu li essa passagem, eu fiquei me perguntando o porquê, né? O problema, por que Deus se irritou com Davi, sendo que ele aparentemente ele simplesmente havia mandado contar o povo. Então, qual foi o delito de Davi ali? E então foi quando eu lembrei que naqueles tempos, né, Israel passava por muitas guerras, muitas batalhas, e em todas elas, quando Israel estava virado para Deus, Deus ia lá e abençoava o povo de Israel, onde muitas vezes Israel não precisava levantar a espada, precisava simplesmente ir para o campo de batalha e Deus resolvia com os inimigos de Israel, com chuva de pedras, o povo ficava louco e tal. Só que nesse momento a gente pode perceber uma insegurança em Davi, quando ele quer saber a quantidade, né, o quantitativo, o contingente do seu exército. E nesse momento de vacilação, onde ele deu a abertura para o inimigo, que foi lá e incitou a Davi, ele mostrou que ele estava procurando segurança no que ele tinha, no próprio braço, na força que ele possuía naquele momento. E nós sabemos que, para nós, filhos de Deus, isso não é certo. Nós somos realmente falhos. Nosso coração é dado ao erro. Então, nós precisamos entregar todas as decisões e a nossa segurança a Deus. E Davi, logo depois de ter passado por isso tudo, a gente pode ler nos versículos consequentes, que ele percebe o que ele fez. E são grandes as respostas de Deus, né, contra Israel naquele momento. Se os irmãos gostarem de ler, eu recomendo que continue lendo a passagem, até porque essa passagem tem um momento interessante na minha vida. É meio simples, sabe? Mas foi um momento que eu percebi que realmente, por eu ter, naquele momento, ter lido aquela passagem algum dia, ter estudado, mudou um breve momento na minha vida, mas me tocou bastante. Uma vez eu fui fazer uma prova da faculdade mesmo, de uma matéria nem tão importante assim, mas era uma matéria que eu estava querendo alcançar, né, a aprovação. E eu fui fazer uma prova, e essa prova, com algumas semanas anteriores, eu tinha entregado um trabalho onde o trabalho tinha sido horrível. Eu não ia entregar o trabalho para a professora só aceitou mesmo porque eu já tinha feito alguma coisa. E aí, quando eu fui fazer essa prova, eu falei, cara, eu não sei de nada, eu vou acordar mais cedo, vou estudar. E aí passei algumas horas, acordei realmente mais cedo do que eu acordo e estudei algumas horas. E falei, não, eu não consigo mais estudar, eu vou ter que fazer a prova daqui a pouco, eu vou descansar a mente. Só que ficou um negócio no meu coração falando assim, cara, vai lá, olha como é que a professora vai calcular a nota, porque aí você, quem sabe, com essa prova, você desistindo dela, você vai lá e faz outra, recupera a nota de algum jeito. Então, dando aquela insegurança, sabe, de ir atrás das coisas, aí eu lembrei, eu falei, cara, quando Davi contou o próprio exército, ele se deu mal, né? Então eu vou botar nas mãos de Deus, aí fiz uma oração e vamos embora e que seja a vontade de Deus, né? Que seja feita a vontade de Deus. E, irmãos, foi interessante. Eu fiz a prova, foi realmente difícil, como eu pensava que seria. Não foi algo assim que eu falo assim, nossa, na hora Deus botou a mão na minha cabeça, eu aprendi tudo, veio um anjo, soprou a resposta no meu ouvido. Não foi, realmente foi uma prova chata de se fazer. E fui com a sensação de que não, fiz o que eu deveria ter feito, entreguei na mão de Deus e fui embora. E o mais interessante é que meses depois, talvez algumas semanas, a professora entregou as notas e no fim da prova,
ela foi lá e no fim das notas, ela entregou a mim e falou assim: Lucas, parabéns, você realmente tirou uma nota muito boa. Eu falei, não é possível, né? Tava achando que ia tão mal. E realmente foi uma nota muito boa, irmãos. Foi a nota que me possibilitou passar naquela matéria. E desse ato tão simples, foi realmente muito simples, pode parecer muito simples, mas eu vi que realmente, cara, em qualquer coisa, a nossa segurança tem que estar firmada em Deus, tem que estar firmada na vontade do Senhor, porque se Ele quisesse que eu não passasse naquela disciplina, eu não passaria. Se Ele quisesse que eu passasse na disciplina algo, obviamente com um certo esforço e tal, ia dar certo. Então foi algo que fortificou, né? Fortificou a minha segurança no Senhor. Não digo aos irmãos que hoje sou perfeito, minha segurança é plena no Senhor. Eu ainda falho, como todos os irmãos. Eu tenho muita insegurança, inclusive nas disciplinas que eu estou fazendo agora, tenho bastante segurança. Mas procuro, em cima do que eu aprendi nesse versículo e que eu estou passando para os irmãos, eu procuro não firmar mais em mim a minha segurança. Então, em cima dessa breve introdução, eu gostaria inclusive que tivéssemos mais jovens presentes, porque eu gostaria de perguntar, né, já que a gente não está tendo a escola bíblica, para poder ir lá discutir a galera, abrir uma roda de debate, por quê? Por que o jovem de hoje se torna tão inseguro? Por que meus colegas, por que meus irmãos da igreja, ali da mesma faixa etária, se sentem tão inseguros de talvez ir levar uma mensagem, de talvez falar para um colega que é descrente: ô meu irmão, meu amigo, firma essa tua segurança no Senhor. Por que a gente se sente tão inseguro? Algum irmão gostaria de comentar o porquê acha que o jovem de hoje é tão inseguro? Com as redes sociais, eu acho que a gente procura muita aprovação das pessoas, manter uma imagem e manter uma aparência, então isso faz com que a gente se sinta inseguro no mundo real. Eu havia esquecido que nós estamos via internet, então o irmão também que tiver vontade, o irmão e irmã que tiver vontade de compartilhar conosco no chat, pode comentar também o porquê que acha que o jovem é tão inseguro. Eu também concordo com a visão da irmã. Eu acredito que, em parte, também é aquele medo de passar uma visão errada para o mundo, assim, sabe? De ser julgado pelo mundo via as redes sociais. Concordo, sim. Algum outro irmão gostaria de fazer algum comentário? Para mim, eu acho que a maior dificuldade que um jovem tem de confiar no Senhor é o medo de se dedicar ao Senhor, medo de poder errar e achar que está errando para o Senhor. Mas não ter confiança no Senhor, a gente tem que enfrentar os nossos medos e abandonar a nossa vontade, né? Eu acho que essa é uma dificuldade muito grande. É você abrir mão da sua vontade. Isso vai trazer uma segurança no Senhor, porque quando a minha vontade não prevalece mais, a vontade de Deus que vai prevalecer. E isso faz com que confiemos cada dia mais e mais, porque vemos que Deus ele nunca erra com a gente, ele nunca falha. E a partir do momento que abrimos mão daquilo que eu posso, daquilo que eu consigo, para que o que Deus vai fazer na minha vida faz com que essa força brote em nós e possamos nos dedicar cada vez mais ao Senhor. É realmente bem o que eu procurava, planejei para a mensagem. Acho que, como o pastor gosta de comentar, eu poderia fechar aqui tudo, os irmãos irem embora, porque é realmente isso, a gente se entregar a Deus, esquecer o nosso próprio
entendimento, por assim dizer. Eu gostaria que os irmãos abrissem Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Provérbios 3, 5. Amém? Diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Esse versículo foi o que mais se aproximou do que... Na verdade, não mais se aproximou, né? Mas se aproxima bastante com o que os irmãos comentaram. É muito o que a gente tem por dentro, é o que a gente acha que vai acontecer, é o que a gente sente que a nossa vontade nos leva e talvez não dê certo, né? É uma coisa, se estribar no próprio entendimento é algo interessante e errado, né? Interessante no sentido de que mostra que nosso coração está virado para o que é ruim, infelizmente, e ele não deve, né? Por isso que a gente procura ser restaurado pelo nosso Senhor Jesus dia após dia. E é um dos motivos que eu acredito que os jovens hoje se sintam tão inseguros, porque a gente tem uma enxurrada de informação, uma enxurrada de fonte, uma enxurrada de coisas, e a gente passa a não querer um direcionamento do Espírito Santo e passa a ter esse direcionamento para o que o pastor tal disse, o que o cantor gospel famoso falou num culto determinado. Ah, olha só, fulano no cenário gospel, ele se veste assim, se veste assado, se tatuou e tal. E isso acaba criando um entendimento próprio daquele ser humano. Ele não procura buscar uma informação de Deus, um direcionamento do Espírito Santo. Isso, para mim, é uma das raízes da insegurança, sabe, irmãos? Da insegurança do jovem moderno, porque a gente, infelizmente ou felizmente, tem acesso a esse tanto de coisa, e por ter um mundo, né, uma sorveteria de sabores, a gente esquece de procurar essa segurança no nosso Deus, no nosso Espírito Santo. No começo da mensagem, eu comentei sobre uma personalidade, né, da Bíblia que se estribou na força do próprio exército e acabou sendo reprovado por Deus naquele momento. Mas nós também vemos em algumas outras passagens na Bíblia alguns jovens que tiveram um momento de segurança mesmo tendo fé em Deus. E por isso eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Josué, capítulo 1, versículo 6. Versículo 6. Josué 1, 6. Amém? Na verdade, a mensagem começaria um pouco antes. Aqui nós vemos Josué sendo chamado para tomar de conta do povo de Israel logo após Moisés. E um anjo vem e fala para Josué que ele deve seguir em frente. E o que eu achei interessante de toda essa passagem, né, o versículo 6, eu vou ler o versículo 6 em si, diz assim: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria, a que seus pais lhe daria. E o que eu achei interessante, né, nesse momento é que Josué, ele havia caminhado com Moisés, ou seja, ele presenciou vários acontecimentos, ele andou no deserto junto com o povo de Israel, viu muita coisa acontecer e tinha sido escolhido já previamente a seguir, né, com o povo de Israel para conquistar as terras. E mesmo assim, a gente vê que o anjo pede para que ele se esforce e tenha bom ânimo, tenha segurança em Deus. E a gente vê isso, eu achei muito, muito, muito legal isso aqui, que ele fala 3 vezes ao menos, né, que foram as vezes que eu vi, que é no versículo 6, no versículo 7, inclusive ele aumenta, né, tem muito. Então, mente, esforça-te e tem muito bom ânimo. E no versículo 9 ele vai lá e diz: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Ou seja, era alguém que estava presente, que via as coisas que Deus fazia. Às vezes, para nós, hoje em dia, se faz um pouco mais difícil ver esse tipo de coisa, porque o povo, na época, viu coluna de fogo, viu
nuvem cobrindo o arraial enquanto eles caminhavam no deserto, viu sarça ardente. Então o povo viu muita coisa na época, viu o morro estremecer, e mesmo assim, Deus precisava injetar ânimo naquele povo, precisava injetar ânimo em Josué, para que ele continuasse a obra, para que ele continuasse à frente do povo, que não era um povo fácil, como hoje nós não somos fáceis, né? E eu trouxe essa passagem justamente para tentar fortalecer tanto a mim quanto aos irmãos, porque justamente por isso, porque era alguém que já estava presente, era alguém que já estava vendo as coisas que Deus fazia no dia a dia, e mesmo assim, ele precisava ter ânimo. Então, às vezes a gente se sente inseguro, às vezes a gente se sente mal, não vou para a igreja hoje porque não estou bem, eu não sei se isso vai dar certo, eu não sei se aquilo vai dar certo, mas é muito importante que a gente entregue essa segurança para Deus, para que Ele resolva. Ele é o dono da manhã, Ele é o que guia os nossos caminhos. A gente entregou a nossa vida para Deus, não foi, como eu disse no começo do culto, não é uma palavra vazia se entregar a Deus. É algo mais complexo, é algo mais profundo, é realmente se entregar. É Deus falar, pula, e você pular, não é simplesmente Ele ficar no seu ouvido e falar assim, olha, meu filho, eu gostaria que você pulasse, entendeu? E quando a pessoa se entrega de fato, ela pula, porque Deus mandou. E aí é justamente também o caso de Josué, que Deus injetou o ânimo nele para que ele tomasse de conta, e ele foi. Ele com Israel tomou boa parte do que era prometido. Né? Entram outras coisas intrínsecas da história, né? Que Israel não acabou com todo o povo que estava em Canaã, liberou algumas tribos, assim, mas no fim das contas Josué foi. Né? O importante foi que Josué foi. Josué, com o ânimo que foi injetado nele, ele participou daquilo e fez a obra de Deus. Tendo um ponto onde foi uma falha por insegurança e outra foi uma insegurança que, após se firmar em Deus, deu certo na obra de Deus, nós podemos fazer um contraponto com o que estamos tendo hoje em dia, com o que a gente busca, com a segurança que se a gente, sei lá, continua buscando segurança em carro, se a gente continua procurando segurança no que uma determinada personalidade disse, aonde a segurança do jovem está. E irmãos, uma coisa que me chamou a atenção recentemente, não é uma pesquisa muito nova, né, já está em 2020, a pesquisa tinha dados de 2016, mas eu estou fazendo uma matéria na universidade que fala sobre os índices de felicidade, né? Eu fui por curiosidade mesmo, participei da matéria. E, cara, quando você vê que boa parte das pessoas que procuram um suicídio, que procuram felicidade em outros pontos, que quando você vê que essas pessoas, em grande maioria, são jovens, sabe? É uma faixa, se eu não me engano, eu não tenho os dados exatos da pesquisa agora, mas uma faixa etária ali de 20 a 30 anos, é muito assustador, é muito alarmante, porque onde está, né, esse povo? Onde está essas pessoas que o caminho certo seriam estar nos braços de Deus e não estão? E quando eu me preocupo com todos esses jovens, eu não posso negar que eu me preocupo conosco, né? Me preocupo comigo, com a minha esposa, que somos novos, recém-casados e tal. Me preocupo com a minha irmã, que é muito nova. Eu me preocupo com essa enxurrada de insegurança que vem entrando. E eu não posso negar que eu sei que o caminho correto era levar cada vez mais a palavra de Deus, mas eu me sinto inseguro, sabe, irmãos? E por isso que eu achei tão importante trazer essa mensagem, para ver que nós tivemos casos de inseguranças na Bíblia, que foram erradas e foram punidas, mas nós também tivemos casos onde as pessoas começaram inseguras, mas depois de se entregar a Deus, depois de procurar o Senhor, depois de firmar as forças dele em Deus, começaram a dar certo. E eu não digo dar certo no sentido material, dar certo numa faculdade, num curso, eu digo dar certo realmente na vida, né? Se entregar para Deus e ter uma esperança de que depois do que passarmos aqui, independente da insegurança física que nós tivermos aqui na terra, serão levados para os braços do Pai logo após e poderão descansar de fato de toda essa tribulação que passamos aqui na terra. E aí eu vejo alguns versículos, por exemplo, que eles
mostram que nós precisamos ser mais seguros em Deus. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias e lessem comigo 1 João 2,14. Amém? Diz assim: eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, a palavra de Deus está em vós e venceste o maligno. Amém? Então aqui a gente vê, né, os pais que encaminham seus filhos no caminho de Deus, eles já conhecem, por isso que eles encaminham os filhos. E os filhos são fortes, eles são fortes quando eles buscam a Deus, eles são fortes quando estão firmados em Deus. Então que nós busquemos sempre segurança em Deus, para que possamos fazer a obra, para que possamos estar presentes nos cultos, para que possamos estar presentes nos projetos da igreja. Isso serve muito para mim. Eu comecei a mensagem falando, eu estava muito inseguro quando fomos definir um tema, sabe? Foi muito intrínseco a mim naquele momento sentir esse tipo de coisa. E esse versículo mostra, os jovens já têm o que é necessário para vencer o maligno, já venceram o maligno porque se entregaram a Deus. Então não há o que nos segure mais. Vamos agora abrir nossas Bíblias em Salmos 27,14. O Salmo 27,14 é conhecido já por muitos irmãos. Confesso que é o meu versículo favorito. Amém? Diz assim: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o seu coração. Espera, pois, no Senhor. Mais um versículo que mostra, coloque sua segurança, sua força, toda no Senhor. Espere que isso venha dEle, não é dos nossos braços, nós somos falhos, nós erramos. Vamos agora ler o versículo presente no Salmo 121, são os versículos de 2 a 5. Salmo 121, de 2 a 5. Diz assim: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a sua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Então, irmãos, são alguns dos mais diversos versículos que falam isso, de procurar ter a nossa segurança, procurar o alto refúgio que é o Senhor, olhar para o monte, buscar a face de Deus, estarmos mais firmes na obra do Senhor, nos planos de Deus, escutando a sua palavra, tendo a sua palavra escrita nas pedras dos nossos corações. Então, foi esse estudo mesmo que me mostrou por que eu estava inseguro naquele momento e que eu deveria procurar essa segurança no Senhor. Eu não posso dizer para os irmãos hoje que eu estou plenamente seguro, como eu disse, me sentindo plenamente seguro. Eu sei que estou plenamente seguro, mas ainda existe um resquício de insegurança, onde no dia a dia eu tento batalhar contra mim mesmo, entregando isso para Deus. Não é uma batalha que eu venceria sozinho, sabe, irmãos? É por isso que muitas vezes a gente tem um amigo, a gente tem, às vezes até um irmão dentro da igreja que passa por alguma depressão e aquilo não vai sair dele só por você falar assim, meu irmão, você está bem, você tem tudo, não é desse jeito, sabe, que aquilo ocorre. Você tem que orar, entregar nas mãos de Deus, falar com que esse seu irmão escute também, leia mais a palavra. E quando a cura vai vir ali no momento que se entregar de fato. E às vezes é uma doença, às vezes, na verdade, é uma doença, a depressão, mas às vezes ela está tão profunda que a pessoa já não responde por si, então o que nos resta é orar por aquela pessoa, procurar um tratamento para aquela pessoa. Então que a gente não julgue, que a gente não fique buscando falar, é uma frescura e tal, e entenda aquela pessoa também. E para finalizar, irmãos, eu trouxe uma breve conclusão, né, que diz assim, tal qual Josué, como também Gideão, temos a ordenança, né, uma ordenança vinda de Cristo, que é o ID, né, fazer as obras de Deus e levar a palavra de Deus para todo mundo.
e que a gente não se sinta inseguro com essa tarefa, né? Que a gente não se sinta amedrontado perante essa tarefa. Nós vemos que muitos foram aqueles que se entregaram de tal maneira que foram também crucificados, que morreram, muitos dos apóstolos, por exemplo. Então, assim, a gente vê que a segurança deles estava no Senhor, estava que Deus estava no barco dos seus corações, não permitindo se estremecer perante as tempestades da vida, porque sabia que Jesus estava com eles. Então, o que eu acredito é isso, que nós devemos ter essa certeza de que Cristo está conosco, de que nós devemos fazer a obra porque Cristo já está na frente, já vai resolver o caminho. Nós só precisamos caminhar por aquele caminho, e muitas vezes a gente está tão inseguro com qualquer coisa que está pela frente que a gente se deixa levar por aquilo e acaba desistindo da obra. Então, que nós estejamos sempre firmes no Senhor, na rocha de que é Jesus Cristo. Então, a conclusão que eu tenho escrito é assim: precisamos nos firmar na rocha de Cristo. Não podemos nos firmar em nossas forças e nem mesmo em nosso entendimento. Nossa força vem do Senhor e não dos nossos braços. Nós, jovens, devemos nos firmar em Cristo para podermos ser sal e luz e não sermos vacilantes e coniventes com este mundo. Com isso, poderemos alcançar mais pessoas para a maravilhosa luz de Cristo. Amém? Então, que não busquemos forças nos nossos carros, nem no nosso dinheiro, mas sim no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Era isso, irmão. Amém, irmãos. Deus abençoe, irmão Lucas. Deus possa fortificar a tua vida cada dia para que você sirva ao Senhor verdadeiramente a cada manhã. Foi lido o versículo aqui de Salmo 121, versículo 7 diz assim: o Senhor guardará de todo o mal, guardará a tua alma. Meus irmãos e amigos, aqueles que estão ouvindo, como está a tua alma hoje? Ela está guardada? Ou você simplesmente não sabe? Decida servir ao Senhor hoje. Decida aceitá-lo. Decida realmente se entregar e confiar em Deus. Porque só temos esperança e confiança verdadeira quando nos derramamos na presença do Senhor. Então, que possamos realmente deixar o Senhor agir em nossos corações e ter plena confiança no Senhor, porque Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso Salvador. Que possamos nos entregar, e aqueles que não conhecem a Deus, que têm um interesse de servi-lo, de conhecê-lo, que possam ler a sua palavra, que possam se deleitar nas palavras verdadeiras que Deus tem, que tem deixado para nós e que deixou para nós. Possamos abrir a sua palavra e conhecer verdadeiramente o nosso Deus e saber que Ele é a nossa segurança. Amém? Vamos orar a Deus, vamos nos colocar de pé. Se coloque de pé aí na sua casa. Nesse momento, vamos elevar os nossos corações ao nosso Deus, porque Ele nos ouve a cada momento. Oremos. Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai, por mais esse dia. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é a nossa segurança, é a nossa fortaleza. Que o Senhor possa, Deus, estar abençoando a cada pessoa que ouviu essa palavra, a cada pessoa que dispôs o seu tempo, Deus, para te adorar, para te servir. Que o Senhor possa, Deus, ir, Pai, ao encontro daqueles que não te conhecem, Deus. Quebrando o coração de cada um, quebrando o coração daqueles que estão fracos na fé. Que o Senhor fortaleça, Senhor, que eles possam depositar toda a sua confiança em Ti, meu Deus. Muito obrigado, Senhor, por esse culto. Abençoa cada irmão aqui presente. E que nos próximos cultos, Senhor, o templo possa estar, Senhor, com mais pessoas. Que as pessoas venham Te louvar, venham entoar louvores a Ti, meu Deus. Claro que estamos limitados, sabemos, mas sabemos que é o Senhor que nos protege, meu Deus. Muito obrigado por tudo, dai-nos uma excelente noite, é o que eu te oro, meu Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Boa noite a todos e até o próximo culto.